Diz assim o salmista, no Salmo 16, a partir do versículo 1. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Amém, irmãos. Irmãos, esse salmo aqui é um salmo de alegria. Davi, quando ele vai escrever aqui, na verdade, quando Davi, ele canta, porque aqui é um hino de louvor a Deus, ele está alegre. Davi aqui está satisfeito. Davi aqui está contente. Por quê? Porque Deus havia falado com ele. Você fica contente quando Deus fala com você? Sim. Você fica contente quando Deus te direciona? Quando você ouve a voz do Senhor, isso te alegra? Isso mexe com você? É claro, irmãos. Quando Deus então te faz uma promessa, Deus fez a promessa para alguém aqui, deixa eu ver, fez a promessa. Deus te prometeu algo, irmãos? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém, irmãos? Ele é fiel com a sua palavra. Não por você, mas pela palavra dele, Ele zela pela palavra dele. Então, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E aqui Deus havia feito uma aliança com Davi, nesse momento da vida dele. Por isso que Davi estava alegre. Por isso que Davi aqui estava satisfeito. E esse salmo aqui a gente vê que é uma combinação de alegria, de louvor a Deus, de submissão à vontade de Deus, tudo nesse contexto. Qual contexto? Que Davi havia recebido uma promessa de Deus. Deus havia feito uma aliança com Davi. E como que Davi reage a essa palavra que Deus deu a ele? Como que Davi reage? Está aqui, no texto que nós lemos. E o que nós podemos aprender com Davi nessa noite, irmãos? Nessa palavra de Deus para ele. Nessa expressão de Davi. Olha o versículo 1, o que Davi fala. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Protege-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Perceba, Davi, ele recebe uma palavra de Deus. E como que Davi reage mediante essa palavra? Protege-me, ó Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Irmãos, vamos entender isso. Nós precisamos da proteção de Deus, sim ou não? Nós precisamos que Deus, Ele de fato seja o nosso refúgio. Nós precisamos fazer de Deus de fato o nosso refúgio. Porque de fato Ele é um socorro bem presente na hora da adversidade. Nós precisamos que Deus nos proteja. Nós precisamos de ser cuidados por Deus. E Davi tem consciência disso. Ele clama ao Senhor, guarda-me, ó Deus. Protege-me, ó Deus, porque em ti eu me refugio. Por quê, irmãos? Porque são muitas as tribulações. Porque são muitas as dificuldades. A nossa vida, eu já falei aqui, não se desenrola em um parque de diversões, não. Tem luta. Tem tempestade, não tem, irmãos? Tem adversidades. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele venha nos proteger. Nós precisamos pedir a Deus, na verdade, nós necessitamos dessa proteção de Deus. Precisamos clamar a Deus. Nós não podemos viver aqui nessa terra por nós mesmos. Nós não podemos viver aqui nessa terra segundo a nossa sabedoria, o nosso entendimento, irmãos. Não. Nós precisamos clamar a Deus por proteção, para que Ele venha nos guardar. Porém, é interessante aqui, irmãos, que Davi ele pede para Deus o proteger. Ele pede para que Deus venha o guardar. Mas nesse momento da vida de Davi aqui, Davi não estava passando por nenhum tipo de dificuldade, irmãos. Nesse momento da vida de Davi aqui, Davi ele não estava sendo, por exemplo, perseguido pelos seus inimigos, como acontece em outros salmos.
Davi aqui, nesse momento da vida dele, ele não estava correndo nenhum tipo de perigo, não, irmãos. Davi, nesse momento da vida dele aqui, que ele implora aqui o auxílio de Deus, não era por causa de alguma emergência, não, irmãos. Davi, nesse momento aqui, como eu disse no início aqui da mensagem, ele estava feliz. Ele estava satisfeito, porque Deus havia feito uma aliança com ele. Davi, nesse momento da vida dele aqui, ele já havia conquistado muitas coisas, já havia construído o seu palácio. Davi, nesse momento da vida dele aqui, ele já tinha conseguido levar a Arca da Aliança para Jerusalém, que era um projeto que ele tinha. Davi, nesse momento da vida dele aqui, ele já tinha casa, já tinha palácio, já tinha pessoas ao seu dispor. Davi, nesse momento da vida aqui, não estava sendo perseguido, tanto que lá em 2 Samuel, o texto vai nos dizer que Deus já havia dado a Davi descanso de todos os seus inimigos. Ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, mas nesse momento não mais. Por quê? Porque Deus havia dado a ele descanso. Então percebe, irmãos, Davi ainda assim, o que ele pede? Proteção de Deus. Mas como assim? Se nesse momento da vida dele, ele não estava sendo perseguido, tinha soldados ao seu dispor, se nesse momento da vida dele ele estava cercado de bens materiais, se nesse momento aqui ele estava vivendo em prosperidade, mas ainda assim ele pede proteção de Deus, irmãos. E ainda assim ele pede o cuidado de Deus. Por quê, irmãos? Porque cuidado de Deus, porque proteção de Deus, fazer que Deus seja o nosso refúgio é a todo tempo de nossa vida. Fazer com que Deus seja aquele quem vai nos proteger, essa consciência, irmãos, do que de fato Ele é o nosso pastor, deve nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Olha a vida de Davi nesse momento. Davi, ele tem essa consciência. Eu preciso que o Senhor seja o meu refúgio a todo o tempo. Quando eu estou sendo perseguido pelos meus inimigos, mas não somente nesse momento, mas quando eu também estou cercado de bens. Eu preciso que o Senhor seja o meu refúgio, não somente quando eu estou passando por alguma necessidade, seja física, não sei, mas também quando, ao meu ver, está tudo funcionando bem. Eu preciso que ainda assim Deus seja o meu refúgio. Eu preciso que ainda assim Deus guarde o meu coração, irmãos. Porque pode ser, irmãos, que o maior perigo na vida de um cristão não é quando ele tem falta de algo, irmãos. O maior perigo na vida do cristão não é quando ele passa alguma dificuldade, irmãos. Mas eu acho que o maior perigo na vida do cristão é quando ele acha que ele não depende de Deus. O maior perigo na vida do cristão é quando ele acha que ele tem tantas coisas ao seu redor que ele bate no peito e fala: agora eu vivo, agora eu ando, eu não preciso que Deus venha me guardar, eu não preciso fazer de Deus aquele que eu vou me refugiar. As coisas que eu tenho ao meu dispor, ao meu redor, me protege, me confere ali proteção, irmãos. Pode cair o mundo na nossa vida, mas que a gente não perca a fé, irmãos. Pode cair o mundo, a gente pode perder todas as coisas, mas que a gente não perca essa consciência que nós precisamos do Senhor constantemente. Davi tinha essa consciência, irmãos. Tinha soldados ao seu dispor, tinha bens ali para o servir, irmãos. Mas independente das circunstâncias, irmãos, a gente não deve perder a fé. A gente pode perder carro, que a gente perde. Casa a gente perde, dinheiro a gente perde, são coisas transitórias, mas a gente não deve perder a nossa fé no nosso Senhor, o Deus da nossa salvação, porque só Ele é o socorro bem presente na hora da adversidade. E Davi tinha essa consciência, irmãos, e com soldados ao seu dispor, com bens para o servir, ele tinha consciência que ele deveria fazer do Senhor o seu refúgio. E olha o versículo 2, irmãos. Ele tinha tanta consciência disso, que os bens que ele tinha não era capaz de o fazer ou o satisfazer por completo, que ele fala: ao Senhor declaro. E olha o que ele declara aí: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Irmãos, se Deus ele não for o nosso refúgio, outra coisa vai ser, irmãos. Se Deus ele não for o nosso maior tesouro, se Ele não tomar por completo o nosso coração, outra coisa vai tomar. Se eu não fizer de Deus o meu bem maior, outra coisa eu irei colocar no lugar. Perceba aqui, como eu falei, Davi tinha tudo nesse momento. Mas mesmo assim ele declara: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Ou seja, as coisas
não é o meu Senhor. Os bens que eu tenho não é o meu Senhor. O palácio que eu construí não é o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, irmãos. Porque só o Senhor confere a proteção que Davi precisava. Só naquele lugar, de fato, Davi poderia se refugiar, não no palácio que ele havia construído. Consciência, irmãos, disso. Eu posso ter, eu não, mas uma pessoa pode ter saldo X disponível na conta bancária. 1 milhão. Mas o Senhor da vida dela tem que ser o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus da nossa salvação, irmãos. Porque Ele, de fato, é capaz de nos conferir a proteção que nós precisamos, irmão. Por isso Davi declara, tendo tudo isso, nesse momento da vida ele declara, Senhor, Tu és o meu Senhor. Eu não tenho bem nenhum além de Ti. Embora as pessoas olhassem para Davi e observassem nele um homem próspero, observasse em Davi ali o homem recheado de bens materiais, o homem completo, aparentemente, Davi fala ao Senhor, declara, Tu és o meu Senhor, eu não tenho bem nenhum além do Senhor, embora aos olhos do mundo tivesse. Irmãos, e qual a consequência de fazer do Senhor o nosso maior tesouro? Várias. Qual é a consequência de fazer do Senhor o nosso bem maior? Vários, irmãos. Se eu faço do Senhor o meu bem maior e o meu maior tesouro, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou um filho amado de Deus. Eu sei que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu sei que nada nem ninguém é capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas como eu sei disso? Porque eu faço dele meu maior tesouro. E a presença dele me dá essa consciência, irmãos. Eu sou um filho amado e ninguém me tira dessa posição. Por que eu sei disso? Porque eu faço do Senhor o meu maior tesouro. Eu sei quem eu sou. Outra consequência de fazer do Senhor o meu maior tesouro, as situações com as adversidades estão resolvidas. Porque eu posso passar por luta, eu posso passar por adversidades, como nós iremos passar. Eu posso passar por problemas que nós iremos passar, mas eu sei que, independente do problema, o Senhor continuará comigo. Eu sei que o Senhor não abandona o barco da minha vida. Como eu sei disso? Porque eu faço do Senhor o meu maior tesouro. E Ele me dá essa convicção. Posso passar a luta que for, irmãos. Digão pregou aqui ontem, Salmo 27. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá, irmãos. Eu tenho essa consciência, porque eu faço do Senhor o meu maior tesouro. Ele é o meu bem maior, ao Senhor declaro, não tem bem nenhum além do Senhor. Então eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que as adversidades podem ser as mais absurdas, mas o Senhor está comigo nesse barco. E também eu sei me relacionar com as outras pessoas, irmãos. Por quê? Qual que é o mandamento do Senhor para nós? Amar as pessoas. Então eu sei quem eu sou. Eu sei lidar com as circunstâncias, mas eu também sei lidar com o meu próximo, porque eu faço do Senhor o meu maior tesouro. Irmãos, as situações da nossa vida estão resolvidas, entre aspas. Eu sei quem eu sou. Você pode estar passando a maior dificuldade na sua vida, irmão, mas você continua sendo filho de Deus. Você pode estar passando a maior dificuldade na sua vida, irmãos, mas Deus te escolheu. Você pode estar passando a maior dificuldade na sua vida, irmão, mas você recebeu por herança a vida eterna, irmãos. Isso ninguém pode tirar de você. Você pode estar passando a maior dificuldade na sua vida, mas o Senhor continua com você. Mesmo que o seu pai e sua mãe te abandonem, como diz o salmista, o Senhor não te abandonará, você sabe. Você tem essa convicção. Isso é consequência de fazer do Senhor o seu maior tesouro. E as nossas relações, ou a nossa relação com o próximo também está resolvida, porque nós sabemos que quanto mais nós temos de Deus, quanto mais nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, mais nos olhos das pessoas nós olhamos. Mais prazer nisso aqui nós temos. Mais prazer na comunhão nós temos. E parece que Davi ele percebe isso também. Porque ele fala no versículo 3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Percebe, irmãos? Olha como que Davi ele vai construindo. Olha a reação de Davi. Ele fala que Deus é o maior tesouro, é o bem maior de Davi, que ele não tem bem maior além do Senhor. Ele pede para o Senhor guardar, e ele vai, de repente, ele fala, olha, quanto aos fiéis que é na terra, neles está todo o meu prazer, ou seja, ele sabe que a comunhão com os santos é vital para a vida dele também, irmãos. Ele sabe que viver em comunhão, caminhar junto,
é vital para a nossa vida, irmãos. Quanto mais nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, mais prazer nós temos nisso aqui. Quanto mais nós fazemos do Senhor o maior tesouro, nós temos assim, gente, domingo tem culto. Ah, mas tem GC. Ah, não, mas eu tenho que ligar para o meu irmão, eu quero saber como que ele está. Davi, ele fala, e quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Irmãos, nós sabemos a necessidade disso aqui, ó, da comunhão. Nós somos corpo de Cristo, irmãos. Cada pessoa que é um membro do corpo, e nós pertencemos uns aos outros, nós somos uns dos outros, nós não podemos caminhar sozinhos. Eu já falei isso aqui, você já viu uma mão andando aqui sozinha, irmãos? Não. Se vê, a gente pode sair correndo, né? Irmãos, não. Porque um membro completa o outro, irmãos. Nós pertencemos uns aos outros, devemos levar os fardos uns dos outros, suportarmos uns aos outros. Como que nós fazemos isso? Na comunhão. Até para amar, como que a gente ama, irmãos? Isolado, na comunhão, irmãos. Davi, ele fala, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Aquele que dedica a sua vida na busca pelo Senhor, irmãos, encontra prazer nisso aqui, é fato. Aquele que dedica a sua vida e faz do Senhor seu maior tesouro, vai encontrar prazer, vai sentir saudade disso aqui, irmão. Você sente saudade de estar com os irmãos, irmão? Pequeno grupo, célula, congregar, irmãos. A gente vive no mundo e nós somos chamados também para fora, irmão. Para ser sal, para ser luz. Mas também a gente sente falta disso aqui. Comunhão dos santos, irmãos. E Davi, ele fala, quanto aos fiéis que é na terra, eles é que são os notáveis. Neles é que está todo o meu prazer. E quem corre atrás de outros deuses, irmãos? Porque eu disse aqui que quem faz do Senhor o seu maior tesouro tem consequências, e consequências boas. Nós sabemos quem nós somos quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Nós sabemos quem nós somos quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, fazemos dele nosso maior tesouro e declaramos como salmista que não temos bem nenhum além do Senhor. Isso tem consequências na nossa vida. Mas quando isso não acontece, irmãos, olha o versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Irmão, só existe um Deus. E só esse Deus, ele é capaz de nos dar a satisfação que nós precisamos. Só existe um Deus, e só esse Deus é capaz de dar sentido à nossa vida. Só existe um Deus, e só esse Deus é capaz de nos fazer desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Só existe um Deus, e só esse Deus é capaz de nos salvar. E já nos salvou, dando o seu filho para morrer em nosso lugar. Só existe um Deus, e só Ele que faz isso. E quando nós, irmãos, não adoramos o verdadeiro Deus, quando nós viemos aqui nessa terra e não fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, quando nós vivemos aqui nessa terra e adoramos qualquer outra coisa, irmãos, estamos criando um ídolo. Estamos colocando nas coisas ou nas pessoas somente, ou, aliás, estamos colocando nas pessoas ou nas coisas aquilo que nós deveríamos colocar em Deus. Fazendo um ídolo, irmãos. Criando um falso Deus. O que é um falso Deus? É qualquer coisa que tome o nosso coração mais do que Deus. É qualquer coisa que suga mais as nossas energias do que o Deus que nos salvou. O que é um ídolo? É aquilo que nós colocamos na nossa vida sentido para viver. Tem gente que fala assim, ó, se eu perder tal coisa, minha vida não tem mais sentido. Se eu perder o emprego, minha vida acabou. Se eu perder um relacionamento, minha vida acabou. Então, irmãos, a nossa vida só acaba se Deus quiser que acabe, irmãos. Amém. Irmãos, Ele que de fato é o nosso refúgio. Ele que de fato nos confere a proteção que nós precisamos. Um ídolo ou um falso Deus é aquilo quando a gente fala assim, olha, se eu perder, minha vida não tem mais valor, irmãos. Sabe o quanto você vale? Um Deus crucificado, irmãos. Irmão, Jesus morreu na cruz para te salvar, irmãos. Você tem valor, irmãos. E grande é o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. E percebe, irmãos, às vezes são coisas legítimas. Querer uma carreira de sucesso é uma coisa legítima, irmão.
Querer ser bem-sucedido na vida é uma coisa legítima. Querer bens materiais é legítimo, é bom, irmãos. Mas só não é bom quando isso ultrapassa Deus. Não é bom e é danoso quando isso, irmãos, nocivo, quando isso, irmãos, se coloca no lugar de Deus na nossa vida. Aí nós construímos um falso Deus, um ídolo. E o resultado disso é o quê? Sofrimento. Desapontamento, por quê? Estamos colocando nas coisas ou nas pessoas aquilo que somente Deus é capaz de nos dar. Estamos colocando nas coisas e nas pessoas aquilo que Deus é capaz de nos dar, irmãos. Alegria verdadeira, verdadeira satisfação, contentamento que excede circunstâncias. Isso só Deus. As coisas dessa vida são transitórias e passam. Mas o nosso Deus não passa, irmãos, e nunca nos abandonará. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. O interessante, irmão, se a gente vai para o mandamento do Senhor lá em Êxodo, o mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Perceba que não existe possibilidade de adorar nada, irmãos. Ou a gente adora o único e verdadeiro Deus, ou a gente vai colocar a nossa adoração em uma outra coisa, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Ou nós adoramos o Deus verdadeiro, ou nós adoramos o Deus da nossa salvação, ou nós depositamos toda a nossa confiança nele, ou nós iremos adorar outras coisas, irmãos. E grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses. Davi sabia disso, irmãos. Que nós possamos sair dessa noite, temos certeza disso também. Versículo 5, ele diz: Senhor, tu és a minha porção. Olha como que Davi sabia disso. E o meu cálice, tu és que garante o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Ele fala que o Senhor é porção dele. Porção de quê? Porção diária dele. Porção para a sobrevivência. O Senhor é o meu cálice, ou seja, o Senhor é a minha alegria. Davi está analisando, irmãos. Ele começa falando: guarda-me, Senhor, pois em ti me refugio. Ele fala: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além do Senhor. Ele pega e compreende isso e fala: olha, grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses. Ele pega e conclui: o Senhor é a minha alegria e o meu cálice. Davi, ele sabia, irmãos, que a sua maior herança é o Senhor. Davi, ele tinha consciência e era plenamente satisfeito em Deus. Ou seja, o que adianta ter casas? O que adianta ter bem se não tiver o Senhor? O que adianta ser bem-sucedido financeiramente aqui? Irmãos, vai passar. Mas aquele que cumpre, aquele que anda segundo a palavra do Senhor, esse permanece para sempre. Davi sabia disso. Por isso que ele fala: eu tenho uma bela herança. Não são bens materiais que garantem o futuro, mas é o Senhor que garante o nosso futuro. É o Senhor que garante o nosso futuro. Bens nós temos hoje, amanhã nós não temos. Pessoas, irmãos, nós temos hoje, amanhã nós não temos. Irmãos, mas o Senhor permanece conosco para sempre. Permanece conosco para sempre. Onde nós estamos colocando a nossa esperança aqui nessa vida? Onde está o nosso coração aqui nessa terra, irmãos? É o Senhor que garante o nosso futuro. Ele que é o nosso provedor de fato. Irmãos, nós trabalhamos aqui, mas quem nos sustenta é o Senhor, irmão. Tem uma frase aí que fala: se o Senhor puxar a tomada, acabou. Irmãos, Ele que nos sustenta, Ele que nos capacita. É pela graça dEle que fazemos o que fazemos, todos os dias da nossa vida. É o Senhor que garante o nosso futuro. Versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Davi continua declarando isso. Confia no Senhor. E ele fala: durante a noite o meu coração me ensina. A comunhão pessoal de Davi com Deus era a sua maior alegria. E ele desfrutava disso dia e noite, continuamente. O versículo fala e dá a entender que Davi passava noites ali querendo a instrução do Senhor. Davi passava noites ali querendo a orientação do Senhor. No Salmo 119 ele havia dito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Durante a noite, o meu coração me ensina. Irmãos, o que nos ensina? A palavra de Deus.
O que nos instrui? A palavra de Deus. Todo mundo aqui, irmão, era morto em delitos e pecados, com os olhos vendados, procurando satisfação em tantas coisas, irmãos. Todos nós aqui um dia estávamos mortos, presos, estávamos aqui amarrados nessa terra, quando ouvimos a palavra do Senhor. Ela que é viva e ela que é eficaz, penetrou em nosso coração, irmãos. As escamas dos nossos olhos caíram, irmão. Tivemos os nossos caminhos iluminados. Como que nós andamos aqui nessa terra ainda sem procurar conselho e auxílio naquela que mudou a nossa vida, que é a palavra de Deus? Irmãos, nós somos transformados pela palavra de Deus, porque ela é viva. Como que nós andamos aqui e queremos ser somente alimentados no dia de domingo, irmãos? Davi fala aqui, que pois até durante a noite o meu coração me ensina. Essa palavra que nos transformou um dia, ela é apta para continuar nos guiando todos os dias da nossa vida. E nós necessitamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Nós não podemos achar que nós iremos sair daqui e viver a segunda-feira no peito e falar, pode deixar que eu vou resolver tudo por minha conta. Eu vou resolver segundo o meu entendimento, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está com falta de sabedoria? Diz Tiago na sua carta. Peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Davi sabia disso. Ele não se contentava só com o culto no dia de domingo. Ele falava, até a noite, o meu coração, o Senhor me ensina. Ele me aconselha. E nós, irmãos, hoje nós estamos procurando orientação na palavra de Deus, amém, irmãos? Ela é viva e ela é eficaz. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós não estamos lendo qualquer livro, irmãos. Não, é a palavra de Deus. Ela transformou o nosso coração. Você era uma pessoa que às vezes era muito orgulhosa, soberba, vaidosa, não levava desaforo para casa, até ter encontrado, ou até o evangelho ter te encontrado, irmão. Acabou. Mudou a sua vida. Porque alguém pregou o evangelho para você. E a palavra que é viva foi exposta a você. Sua vida foi transformada, irmãos. É isso que ela faz. E nós necessitamos dessa palavra dia após dia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos. Que Ele possa, por meio do seu Espírito, nos despertar para a necessidade que nós temos de meditar na palavra dia após dia. Que Ele possa nos despertar por meio do seu Espírito, para que nós possamos ter consciência, irmãos, que nós precisamos da orientação de Deus por meio da sua palavra dia após dia. Porque ela guia, porque ela é viva. Porque ela aconselha, porque ela é viva. Porque ela orienta, porque ela é viva. Ela faz isso. E Davi tem consciência disso, ele continua falando. Sempre, versículo 8, tem o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Irmãos, quem está à sua direita? Não é qualquer um não, irmãos. É o Senhor dos exércitos. Ele está à sua direita. E Davi, com essa consciência, ele fala, com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Versículo 9. Por isso, o meu coração se alegra. E no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Irmãos, essa passagem aqui a gente fala que é um salmo messiânico. Por quê? Porque qual corpo que não se decompôs? Do Messias. Aqui Davi está falando do Messias. E de fato, o corpo de Jesus não se decompôs. Ele se ressuscitou com o corpo glorificado, irmãos. E embora essa passagem aqui, ela faça menção ao Messias, irmãos, nós devemos lembrar também para onde nós iremos. A nossa vida não acaba aqui. Se o corpo de Jesus não se decompôs, se o nosso corpo for para a sepultura, antes dele voltar, irmãos, nós ressuscitaremos na volta do Senhor Jesus. Nós teremos um corpo glorificado, irmãos. Se o corpo de Jesus ressuscitou incorruptível, nós também teremos um corpo incorruptível, irmãos. O apóstolo Paulo falou, se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas dessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não está aqui, irmãos, está na eternidade com o Senhor. Nós não fixamos os nossos olhos aqui, nessas coisas temporais. Nós estamos aqui, nós trabalhamos aqui, mas a nossa mente está nas coisas que são do alto. Do alto. E Davi sabia disso, irmãos. Tanto que no versículo 11 ele termina: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Irmãos, a nova Jerusalém nos aguarda. Novo céu e nova terra te aguardam. Você não está aqui passando o tempo, não. Você está caminhando para uma eternidade com o Senhor. Enquanto você está aqui, Deus tem um plano e um propósito para você. Mas isso aqui vai passar. E você está indo morar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Isso tem que mexer conosco. Isso tem que mexer com a nossa disposição para viver aqui nessa terra, irmãos. A gente não está aqui para passar o tempo, não. Tudo que nós temos aqui deve ser um instrumento do Senhor para a honra e glória dEle. Porque é isso que nós iremos fazer na eternidade. Glorificar Ele eternamente. Desfrutar dEle eternamente, irmãos. É isso que nós iremos fazer. E é para isso que Ele nos fez. Davi fala: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita, irmãos. Os prazeres desse mundo podem ser bons, mas não se comparam aquilo que nós iremos desfrutar na eternidade. Eterno prazer à direita de Deus. E imagine, irmãos, um lugar que não haverá mais pranto. Aqui você tem alegria, mas você tem tristeza. Não haverá mais choro. Aqui você tem alegria, mas você chora. Pecado algum entrará nesse lugar. Aqui, irmãos, há pecado. Mas na Nova Jerusalém não, irmãos. Novo céu e nova terra, para onde você irá como filho de Deus, não haverá mais isso. E é isso que nos aguarda e nos espera, irmãos. Irmãos, Davi aqui, ele começa falando: guarda-me, Senhor, pois de ti me refugio. E a consciência de Davi vai abrindo, ele tem a consciência e fala: ó, tu, Senhor, é o meu bem maior, não tenho bem nenhum além do Senhor. E Davi vai caminhando, vai construindo. Ele fala: olha, quanto aos fiéis que é na terra, eles é que são os notáveis, nele, nessa comunhão está o meu prazer. Ele vai caminhando, ele fala: o Senhor, como aquele que está à minha direita, que não serei abalado. E no final Davi ele fala: o Senhor vai me manter firme e vai me fazer desfrutar de um eterno prazer à tua direita, irmãos. Irmãos, é isso que espera aquele a quem Deus chamou. Deus te resgatou. Deus te fez nascer de novo, irmãos. Você outrora, em um domingo, essa hora, 7h27, onde estávamos? Vendo o jogo do Galo, irmão. Cada um estava aqui em algum lugar, irmãos. Mas hoje nós sabemos onde de fato está a nossa satisfação. Nós sabemos onde de fato encontramos prazer que excede circunstâncias. Você experimentou nessa vida prazeres temporais. Depois você voltava para a noite, colocava sua cabeça no travesseiro, vivia vazio, até o Senhor ter te encontrado. É dele que nós precisamos. E é esse prazer que desfrutaremos eternamente. Como é que nós podemos viver uma semana diferente, irmãos, pensando nisso? Nós podemos ir trabalhar de uma forma diferente pensando nisso. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É isso que te espera, é isso que me espera, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode glorificar o Senhor nessa noite? Exaltar o nome de Jesus nessa noite? Será que você pode agradecer ao Senhor por essa revelação, por Ele ter te alcançado um dia e ter te revelado que um dia você desfrutará de uma alegria plena e eterno prazer na presença dEle? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos alcançado um dia. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, para que assim como o salmista
que possamos, ó Pai, buscar no Senhor, Pai, a nossa proteção. Que assim como o salmista, embora a gente possa ter várias coisas aqui nessa terra, mas que nós possamos ter a consciência que a proteção que nós precisamos vem do Senhor. Só o Senhor é capaz de nos guardar de maneira que nós precisamos. Só o Senhor é capaz de nos fazer desfrutar de uma alegria plena, Deus. Como o salmista diz no Salmo 23, é o Senhor que é o nosso pastor, e por isso nada nos faltará. Nada nos faltará, não são pelas coisas que temos aqui nessa terra. Nada nos faltará, não são pelas coisas que nós conquistamos aqui nessa terra. Mas nada há de nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Ó Senhor, nos dê essa consciência, Pai, por meio do Teu Espírito, que o Senhor permanecerá conosco. Embora tantas coisas nós possamos perder nessa vida, mas o nosso bem mais precioso permanecerá conosco eternidade e eternidade, em nome de Jesus. Aleluias.